Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os nossos irmãos, amigos. Que saudades que nós temos do templo, de estar junto com os nossos irmãos e irmãs ali no templo. Que bom que também podemos ter o culto aqui e quantas pessoas amigas nossas têm participado conosco. Deus esteja abençoando a sua vida. Estamos começando o culto da Igreja Presbiteriana do Brasil Boas Novas, ali na rua Deputado Geraldo de Biase, número 566, no bairro do Aterrado, em Volta Redonda, Rio de Janeiro, Brasil. Eu sou o pastor Otávio Henrique de Souza e convido você a adorar a Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Vamos começar lendo o Salmo de número 112, nesse dia que é o dia dos pais também. Que Deus esteja nos abençoando nesse culto. Salmo 112, promessa da vida futura aos piedosos. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo perverso perecerá. Amém. Amém. Olá, irmãos, graças e a paz de Deus, tudo bem? Então, vamos cantar com a gente no 17, Deus seja louvado? Vamos orar, amados irmãos. Pai de amor, nós queremos te adorar e te entronizar no nosso meio. Santo, santo é o teu nome, grande é o teu nome. Pai, te adoramos pela tua misericórdia nas nossas vidas. Te agradecemos pelo ar que respiramos, pelo dom da vida. Te agradecemos porque sabemos que tu estás conosco todo sempre. Ser tu adorado em nosso meio e exaltado. Ó Pai, ser tu entronizado em nossas vidas. E que, Pai, que dia a dia possamos te servir com fidelidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Olá, irmãos. Nós leremos Salmos 32, de 1 a 5. Confissão e perdão.
Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então eu confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Oremos, irmãos, pedindo a Deus o perdão pelos nossos pecados. E eu vou tomar como exemplo o que o salmista disse no Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Amém. Senhor nosso Deus, queremos, Senhor Deus, te agradecer nesta hora de reunião para louvar-te, para bendizer o teu nome, Senhor, para aprender da tua palavra e para entrar em comunhão contigo, Senhor. Nós queremos te pedir que perdoe os nossos pecados. Queremos te agradecer, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus, pelo perdão dos nossos pecados, Senhor Deus. Agradecer-te porque tu és bondoso, tu és misericordioso. Nós não merecemos, Senhor, o teu perdão, mas tu não nos desamparas. Muito obrigada, Senhor, pelo perdão. Em nome de Jesus, te peço, te agradeço. Amém. De ladinho, assim. Graça e paz, queridos irmãos. Vamos fazer a leitura de João, capítulo 14, do versículos 13 a 15. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém. Boa noite, irmãos. Mais uma vez aí, junto com os queridos. Estamos com saudades. Temos fé em Jesus que breve nós estaremos todos juntos, que com certeza Deus está no controle de todas as coisas. Nós vamos fazer nesse momento uma oração de intercessão, pedindo a Deus que esteja cuidando de todas as necessidades. Fechamos os nossos olhos nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é o único que é digno de todo o nosso louvor e adoração. Na tua presença nós nos encontramos, primeiramente para interceder, Senhor, pelas nossas autoridades, por esse país. Que o Senhor esteja, Senhor, cuidando de todas as autoridades, colocando no coração deles o desejo de fazer o melhor por essa população. Por isso, colocamos nas tuas mãos o nosso presidente da República, os nossos deputados, os nossos senadores, que o Senhor esteja direcionando todos os passos para o bem desta nação. Também colocamos nas suas mãos as autoridades estaduais e municipais, que estão enfrentando nesse momento essa epidemia, que os passos que eles possam estar delineando sejam os passos de verdadeiro combate, que eles não estejam interessados em proveito próprio, porque o governo tem colocado muito recurso, e esses recursos, Senhor, em momentos de pandemia, eles não são verificados, Senhor. Por isso que eles possam ter no seu coração aquilo que é de melhor para todos nós. Colocamos também nas tuas mãos a Igreja Presbiteriana do Brasil. Que o Senhor esteja nos abençoando, cuidando de cada um, cuidando das nossas autoridades a nível de país, o Supremo Concílio, também o nosso sínodo e também, Senhor, o nosso presbitério. Que esses pastores estejam, Senhor, fazendo aquilo que é de melhor e que a Igreja Presbiteriana do Brasil possa ser um exemplo para
ser um fator de transformação social. Também colocamos a Igreja Presbiteriana Boas Novas nas suas mãos. Que o Senhor abençoe essa igreja, que essa igreja, Senhor, possa crescer não só em número, mas também, Senhor, na pregação do Teu Evangelho. Esteja com os pastores da nossa igreja, Reverendo Otávio, Reverendo Mitchell. Abençoe sobremaneira essas vidas, esses homens, porque eles foram designados por Ti, Senhor, para tomar conta desse rebanho. Esteja também com esse conselho, com os presbíteros, com os diáconos, que o Senhor esteja, Senhor, cuidando de cada um de nós, colocando em nosso coração um coração sincero de fazer o melhor pela Tua igreja, para melhor Te servir. Colocamos também os responsáveis pelas sociedades internas. Abençoe, Senhor, ao PH, a SAF, a União de Mocidade. Cuide também dos adolescentes e também das nossas crianças. Que o Senhor esteja colocando, Senhor, o que há de melhor. Que o Senhor esteja cuidando de nós. Também colocamos nas Tuas mãos os nossos enfermos que estão no seu boletim, no nosso boletim. Que o Senhor esteja cuidando de cada um deles, dando a cura necessária. O Senhor é o médico dos médicos, tudo pode ser feito pelo Senhor. Também colocamos nas Tuas mãos outros pedidos que aqui são colocados. Que o Senhor possa, Senhor, fazer tudo de acordo com a Tua santa vontade e não pela nossa vontade. Tudo isso nós colocamos e pedimos o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus em 2 Coríntios 9, 6 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: E isto afirmo: aquele que semeia pouco também se fará, e o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira, multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supra a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quando ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Tá bom. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos reunidos em culto para Te cultuar, para Te louvar, para Te adorar. Tu és o único Deus que merece toda a nossa oração. Muito obrigado a Deus por essa oportunidade. Muito obrigado também a Deus pela oportunidade de estar aqui depositando nossos dízimos, nossas ofertas no Teu trono de graça, para que possamos fazer o nosso trabalho, o trabalho da Junta Diaconal, para ajudar os pobres, a ajudar a igreja, que a igreja possa crescer na obra e na graça. Nos abençoe, Senhor Deus, nos guarde e abençoe a Junta Diaconal, que ela possa continuar a fazer a Tua obra. Em nome de Jesus nós Te oramos. Amém. Amém. Dia dos Pais, pelo que eu saiba, é todo dia.
Os pais são os representantes de Deus aqui na Terra. Eu sou muito grato a Deus pela vida de todos os pais da nossa igreja. Meu presente hoje é uma oração de intercessão, pedindo a Deus que dê muita sabedoria e saúde aos pais das Boas Novas. Um abraço aos adolescentes da UPA das Boas Novas. Feliz Dia dos Pais! Oremos suplicando a Deus por iluminação. Ó Deus e bondoso Pai, nós vamos ler a Tua palavra agora e pedimos que Tu estejas falando à nossa mente e ao nosso coração. Ilumina pela obra do Teu Espírito Santo a mente e o coração de cada pessoa que vai ler e ouvir a Tua palavra. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nosso texto está na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, no versículo 7. Mas você, por favor, pegue a sua Bíblia também e ache o texto de Gênesis, capítulo 6, e ache outros textos. Fique com a sua Bíblia aberta que nós vamos indicar outros textos aqui para você, tá bom? Hebreus 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Para a nossa meditação na palavra de Deus, nesta noite em que estamos agradecendo a Deus pelo Dia dos Pais. Então, parabenizamos aos pais pelo seu dia. E hoje eu quero trazer uma mensagem nesse texto que lemos de Hebreus, capítulo 11, no versículo 7. Mas a história de Noé, você pode vê-la em Gênesis, capítulo 6, 7 e 8, e 9 também, e em várias outras citações dentro da Sagrada Escritura. Ele foi um pai, e como pai, ele tem e deixou algumas lições preciosas para a nossa vida. A primeira lição que eu gostaria de ressaltar para a amada igreja, para os amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, é que o Noé foi um homem, um pai, que teve de viver no meio de um povo muito ruim. De tão ruim que ele era, Deus resolveu até destruir o povo inteiro. Deus fez o dilúvio na época de Noé. E Noé foi o homem escolhido por Deus para salvar a raça humana. E os animais também, que Deus julgou que tinham que ser salvos. Então, ele vivia no meio de um povo corrompido, totalmente corrompido. Mas olha o que diz sobre Noé. No versículo 9 do capítulo 6 diz assim, que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Então, a primeira grande lição que ele está a nos ensinar aqui é que um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, uma criança pode ser fator de diferença na sociedade, desde que essa pessoa viva de acordo com Deus, de forma justa e íntegra entre os seus contemporâneos. Os outros podem estar fazendo o mal e o errado, mas você não precisa fazer, você pode fazer e deve fazer o que é correto. Deus chamou esse homem, Deus te chama também, meu prezado irmão, prezada irmã, para fazer o que é correto, para ser uma pessoa reta e íntegra. Aliás, isso está em todas as epístolas e em muitas partes
das epístolas do Novo Testamento e em muitas partes do Velho Testamento que Deus chamou. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, a primeira coisa, nós estamos vivendo um mundo difícil? Sim. Está complicado? Concordo plenamente. Muita injustiça? Sim. E muitas outras coisas ruins e erradas estão acontecendo. Esse mundo não é perfeito por causa do pecado do homem, mas você foi chamado por Deus, chamada por Deus para ser diferente e para fazer a diferença, andando de forma justa e íntegra, de acordo com os mandamentos da palavra de Deus. Mas vejamos mais ainda. Noé era um homem de fé. Veja o que está em Hebreus capítulo 11, porque está falando aqui da galeria da fé, os heróis da fé. E diz que pela fé ele foi instruído por Deus acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Ou seja, Deus estava ordenando que Noé construísse uma arca para comportar todos os tipos de animais que ele determinasse, e pelas contas não foram 40 dias de chuvas, certo? O dilúvio, 40 dias, mas ele, desde o dia que começou a chover até o dia que ele saiu de dentro da arca, os estudiosos calculam em 371 dias. 1 ano e 5 dias ele ficou ali dentro da arca, junto com aqueles animais. Era uma coisa que não tinha visto. Também a julgar que ainda não tinha chovido na terra, porque diz lá em Gênesis capítulo 2 que subia uma neblina. Então era algo inimaginável você pensar que Deus destruiria o mundo através de uma chuva, através de um dilúvio e das águas. Pois sim, Deus fez isso. Noé acreditou que Deus poderia fazer isso. Ele pregou. Se você olhar 1 Pedro capítulo 3, versículo 20, diz que ele pregou e pregou durante muito tempo e as pessoas não aceitaram, não quiseram crer. Este aqui é o homem que pregou e somente a família dele acreditou. O Jeremias foi pior, viu? Jeremias, nem os familiares dele, ele pregou e não houve conversão, o profeta Jeremias. Então, nós devemos continuar assim, crendo, meus prezados irmãos, amigos, crendo na palavra de Deus. Essa palavra de Deus, ela nunca falhou, não falha e jamais falhará. E ela permanece para sempre. Pedro afirma sobre isso na sua primeira carta. Nós estamos estudando isso nas quintas-feiras, às 19 horas, e ele está dizendo aqui: toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. E esta é a palavra que vos foi evangelizada. Noé ouviu como pai, ele ouviu a mensagem de Deus e ele transmitiu a mensagem de Deus. Ele foi um pregador da palavra de Deus. E o mais significativo em tudo isso é que os filhos dele, a esposa dele e os filhos dele e as noras dele também ouviram a pregação e elas acreditaram, elas ajudaram-no a construir aquela arca e todos eles entraram na arca. Você já orou e já pregou para a sua família e já orou para a sua família? Você tem procurado a salvação da sua família para começar? Porque tem gente que quer ser missionário em vários lugares do mundo, mas não quer ser missionário na sua própria casa, não quer ser missionário na sua própria família. O que é isso? Como
Como é que você vai ganhar os outros lá fora se você não consegue ganhar nem os de dentro da sua casa, né? Então, vamos começar de casa. Vamos começar evangelizando na nossa própria família, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho. Não é isso? Vamos fazer como Noé fez. Ele pregou e como pai. E os filhos dele ouviram a palavra de Deus, acreditaram na palavra de Deus. Vamos ver um terceiro aspecto. Então, como pai, esse homem chamado Noé, ele também, além de evangelizar os filhos, né, ele evangelizou as pessoas todas que estavam ao redor dele. Ele pregou ali testemunho da Sagrada Escritura. Então, diz aí no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, no versículo 7, que ele foi instruído acerca das coisas que não se viam, sendo temente a Deus, ele aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Então nós precisamos, como pais, mães, como filhos também e irmãos, nós precisamos aparelhar, ajudar uns aos outros a aparelhar essa arca da salvação. Os pais têm uma especial importância nesse assunto, mas às vezes acontece alguma coisa com o pai. Eu, por exemplo, a minha mãe, o pai dela faleceu quando ela tinha apenas 9 anos de idade. Então não tinha figura paterna em casa, mas mesmo assim foi uma serva fiel e consagrada a Deus. Então, às vezes acontece isso, mas podendo e estando ao seu alcance, estando ao seu alcance, você deve fazer todo o esforço possível para aparelhar salvação para a sua casa. Comprar Bíblias, exigir que os seus filhos leiam a Bíblia, que decorem versículos da palavra de Deus, que saibam de cor as Sagradas Escrituras, levar os seus filhos a orarem, levar os seus filhos na igreja. Ah, mas ele não quer ir, contrariado não pode. Isso é historinha de antiga, desse negócio aí de gente que não tem, juízo na cabeça. Se a pessoa tiver salvação e certeza de salvação em Cristo Jesus, a pessoa leva sim o filho e a filha para a igreja. Ah, não pode levar contrariado. Não. Se a criança for contrariada e eu não for, quem fica contrariado é o pai e a mãe. Não, é a criança, mesmo contrariada, indo à casa de Deus. Isso vai fazer com que ela venha conhecer a palavra de Deus, o que será bom para a ocasião oportuna. Aliás, eu gostaria que você pensasse isso, né? Tem que levar a criança para tomar vacina. Não, a criança vai ficar contrariada, ela não pode tomar a vacina contrariada. Ué, mas você leva, né? Tem que levar para a escola, porque se não levar para a escola, não vai aprender. Mas a criança está contrariada, ela não quer ir na escola. Aí você pega, tá tudo bem, não vai na escola. É assim que você acha? Não. E por que com a igreja tem que ser assim? Tem que levar na igreja sim, na escola dominical, nos cultos e fazer igual fazíamos sempre, né? Prepara, se arruma todo e antes da escola dominical começar, ou antes do culto começar, vai no banheiro, toma água, lava a mão, agora passa álcool gel também e essas coisas todas, senta e assiste o culto do começo até o fim. É assim que tem que ser. Noé fez isso e Deus usou pessoas como Noé para levar a família à salvação em Cristo Jesus. Ele era um pai, ele se preocupou com isso, ele ouviu a palavra de Deus, ele teve fé, ele pregou e ele construiu algo muito maior do que ele poderia imaginar. As pessoas dizem hoje que o tamanho da arca é correspondente ao tamanho de um transatlântico. Um homem. As pessoas precisam acreditar na palavra de Deus e andar em obediência e perseverança na palavra de Deus e levar a sua família a perseverar na palavra de Deus, confiar em Deus. E lembre que Deus usou pessoas pequenas,
homens como Noé, só ele e a sua família construindo ali a Arca da Aliança, a arca que salvou as pessoas naquela ocasião. Vamos ver ainda mais sobre esse pai que é um verdadeiro herói aí. Noé, esse pai que é um verdadeiro herói, esse homem, ele sonhou, recebeu a mensagem de Deus e ele sonhou grandes coisas, que Deus o fez sonhar, né? Construir uma arca. E algumas pessoas falam que ele levou 120 anos. Não, se você olhar lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, diz que ele tinha 500 anos e quando ele entrou para a arca, ele entrou com 600 anos. Então, na minha conta, ficam 100 anos. Às vezes, meus prezados irmãos, amigos, um sonho não dura só uma noite. E os sonhos, às vezes, levam tempos, anos, para serem construídos. O Noé levou 100 anos para construir tudo aquilo e depois ver os animais entrando e depois ver a chuva caindo e a família dele sendo salva. E os não salvos, aqueles que ouviram inclusive a pregação, sendo condenados. É isso que está aqui em Hebreus capítulo 11, no versículo 7, diz assim: aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo. E ele se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, nós poderíamos até dizer que o Noé é um segundo Adão, né? A gente sabe que na Bíblia o segundo Adão é Jesus Cristo. Mas com Noé, Deus começou tudo de novo. E o ponto que eu quero deixar aqui, quero ressaltar aqui com vocês é exatamente esse. Os sonhos, às vezes, de coisas boas e que trazem salvação, eles levam tempo. Às vezes demoram anos para você ver o resultado. Nós estamos comemorando aí, dentro de alguns dias, os 110 anos do Instituto Presbiteriano Álvaro Reis, no Rio de Janeiro. Ele começou exatamente em 1910, antes da Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, antes também da chamada gripe espanhola, que dizimou milhares de pessoas no Brasil. Então, lá começou. Quem imaginaria que nós teríamos hoje uma casa já atendendo mais de 500 crianças só por ano, tá? Não estou falando 500 crianças durante a existência, não. Durante a existência foram milhares de pessoas. Os organizadores, eles sonharam com isso, eles trabalharam por isso. E hoje, que resultado, né? Essa semana nós vamos comemorar 161 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você já pensou nisso? Um homem chega aqui solteiro, né? E com a sua Bíblia, a sua roupa, troca a sua roupa e dá a sua roupa para uma pessoa do navio e vem para a terra sem falar português, começa uma igreja e depois de 2 anos, né, em 1862, é que ele consegue organizar em dia 12 de janeiro a Igreja Presbiteriana do Rio, e a seguir vem as outras igrejas espalhadas no Brasil. Hoje somos mais de 5.000 templos espalhados no Brasil, temos mais de 240 missionários no exterior, fora os missionários que estão aqui no nosso país plantando igrejas. E quantas instituições frutos dessa igreja, e quantas denominações e quantas pessoas convertidas através do trabalho que começou com um homem apenas, Deus trazendo salvação através daquilo ali. Ah, mas teve muita gente que morreu sem salvação. Mas é exatamente isso, meu prezado. Quando você prega a graça, ou ela é recebida ou ela é rejeitada. Quando recebida, resulta em salvação. Quando rejeitada, em condenação. A palavra de Deus foi pregada por Noé e quem acreditou entrou na arca. Quem não acreditou morreu no dilúvio. A palavra de Deus vem para isso também. Então, pense bem nesta circunstância que Deus usa pessoas pequenas para grandes obras. Deus usou Noé para a salvação do mundo.
Sonhe grandes sonhos, meu prezado, e trabalhe por eles para que Deus esteja operando cada vez mais através da sua vida. Assim, meu prezado irmão, prezada irmã, aos pais hoje, mais uma vez, feliz Dia dos Pais. E eu gostaria de lembrar a você que nós podemos e devemos ser diferentes. Nós cremos em Deus, fomos chamados por Deus, escolhidos por Deus para a salvação. Então você é um pai escolhido, você é uma mãe escolhida, um filho escolhido de Deus para a salvação. Se não foi, se você ainda não crê em Jesus Cristo, creia hoje. Confesse o nome de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador hoje, onde você estiver. Creia em Jesus Cristo. Ele disse que todo aquele que nele crê não perecerá. Então, creia em Jesus. Confesse Jesus Cristo como o único caminho, verdade e vida. E assim você chegará a Deus Pai. Mas uma segunda coisa, vamos lembrar aqui, nós temos sonhos, né? Pai, mãe, não deixe de ter sonhos para a sua vida e para a vida dos seus filhos. O profeta Joel fala que os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões. Então vamos continuar sonhando. Tem gente aí só pregando apocalipse, achando que vai acabar o mundo porque explodiu uma bomba essa semana por causa disso, por causa daquilo. Não, gente! Pense que Deus tem coisas maiores e melhores. Sonhe com coisas maiores e melhores e trabalhe por isso com perseverança, com fé na palavra de Deus. Acredite na palavra de Deus. Não fica pregando apocalipse, não. Não estou falando do livro. O livro eu prego, tá? Mas não fica pregando aí coisas ruins, não. Pregue uma mensagem que traga esperança ao coração. Lembre que Deus usa pessoas pequenas, pessoas falhas, como Noé. Noé, ele era um homem reto, íntegro, justo diante dos homens, mas depois que a arca pousou, depois que já estava tudo recomeçando, ele se embebedou, ele caiu no pecado também. Então, meu prezado, Deus usa homens e mulheres assim simples como eu e você. O único que não pecou é Jesus Cristo mesmo. E nós devemos ser santos como Ele é santo, procurar essa perfeição como Deus exige, ser perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. E mais ainda, leve sua família para Jesus Cristo. Aparelhe a sua casa, aparelhe tudo que for necessário para que a sua família toda esteja dentro da arca da salvação. Aqui vai para o céu. Aqui estará junto com Deus para todo sempre. Faça isso. Deus não vai te desapontar. Deus vai abençoar a sua vida. Sonhe grandes sonhos. Trabalhe por grandes sonhos e confie em Deus, porque Deus faz o melhor para os seus filhos. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Nosso bondoso Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome por parte de todas as tuas criaturas em todo o vasto universo que o Senhor mesmo criou. E assim, ó Deus, nós como homens e mulheres, pequenas obras das tuas mãos, mas resgatados em Jesus Cristo, estamos agradecidos pelo teu cuidado, proteção, direção em nossa vida e intercedendo agora pelos pais. Pedimos pelos pais que estão nos ouvindo para que sejam homens da estatura de Noé, que sejam obedientes a ti, que sejam tementes a ti, mesmo no meio de uma geração tão pervertida e corrupta, que esses homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças que estão participando conosco sejam servos fiéis e dedicados a ti.
sejam conhecedores profundos da tua palavra, entendam a tua vontade e façam o que o Senhor determinar, sejam obedientes, sejam perseverantes e sabendo que a obra que o Senhor está nos dando para construir é muito maior do que nós podemos imaginar. Abençoa a cada um e que o Senhor esteja guardando a cada um e abençoando a tua igreja. Livra-nos do mal, como o Senhor tem feito. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos cantar juntos o hino de número 178, A Excelência do Amor. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, prezados irmãos, nós vamos chegando ao final de um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Trazemos notícias para os irmãos, nossas obras continuam sendo realizadas na Congregação Verdade e Vida, no templo também da sede, que é no bairro do Aterrado, na rua Deputado Geraldo de Biase 566, em Volta Redonda. Nós estamos a cada dia melhorando alguma coisa e rogando a bênção de Deus para que nós vejamos aquele templo cheio de pessoas na hora que nós pudermos fazer o culto presencial, tá? Esperando você lá. E nós queremos também lembrar que toda quinta-feira pelo Facebook e todo domingo às 19 horas e todo domingo às 10 horas pelo Facebook, ao vivo, nós temos também o estudo da Palavra de Deus, sobre a Epístola de Pedro e sobre a Epístola aos Hebreus. Contamos com você, com a sua participação. Convide aí os seus amigos, seus familiares a estarem conosco. Vamos receber a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.